Olá, você que sempre me acompanha no Rodrigo Silva Arqueologia. Em primeiro lugar, é um prazer enorme poder compartilhar com vocês este conhecimento, essas informações que a gente traz aqui do outro lado do mundo, em países tão distantes do Brasil, para que você possa entender um pouco a história antiga, ter uma ilustração do que diz a história da Bíblia Sagrada e também tirar reflexões espirituais para a sua própria vida. Aqui eu estou numa das peças mais importantes do Museu de Istambul. Pena que pouca gente vem aqui. Vocês podem olhar que o museu está relativamente vazio, dá até eco eu falando. Esta pedra aqui atrás é o Tratado de Kadesh. É o mais antigo armistício do mundo. Talvez armistício seja uma palavra um pouco forte para alguns. É um tratado de paz. Ele foi feito entre o faraó Ramsés II e o povo hitita. Ele está muito bem preservado, embora nós tenhamos quase a metade do documento perdido, mas o que pôde se encontrar foi restaurado e está aqui preservado. Esse tratado tem nada mais, nada menos que 3.200 anos, 3.250 anos aproximadamente. Muito mais do que a história do Brasil, repetida diversas vezes. Mas do que se trata esse documento de paz firmado entre Ramsés e o Egito com o rei hitita e os heteus? Em primeiro lugar, que houve uma batalha muito grande, a Batalha de Kadesh, que é uma das emblemáticas da época de Ramsés, uma das emblemáticas do Egito. E quando chegaram a um ponto que a batalha foi no mar, que os egípcios talvez iriam perder para os hititas, o faraó propôs um acordo de paz, escreveu esse acordo de paz no palácio dele, no templo dele, no Egito, e os hititas também fizeram uma versão deles menor. O curioso é que a escrita que se usa não é a escrita egípcia nem a escrita hitita, mas é a escrita cuneiforme, que era a língua universal da época. Como o inglês hoje, que em qualquer lugar do mundo, com o inglês você consegue se virar bem. Naquela época era a escrita cuneiforme. E o mais interessante é que os hititas, que hoje são retratados aqui nesse tratado, com o nome de Heti ou Hati, que seria os heteus, hititas ou heteus é a mesma coisa, eram um poderoso império do passado, diversas vezes mencionado na Bíblia Sagrada, e que os críticos da Bíblia, que os céticos diziam que nunca tinha existido. Agora imagine, antes dos arqueólogos encontrarem o poderoso império dos hititas, todo mundo dizendo que isto era uma lenda. Hoje eu tenho, por exemplo, aqui, esse leão que está aqui, e todos os monumentos que estão nessa sala onde eu estou vieram justamente da capital de Hattusha, que era o nome da capital do grande império hitita. Os hititas eram um império tão grande que eles pegavam quase a totalidade da Turquia atual, em termos de extensão. E foi um império que ficou por séculos desaparecido da história. Então você vê que em arqueologia, a ausência de evidência não é sempre a evidência da ausência. Porque até o achado arqueológico do templo do Império Hitita, os críticos diziam que isto era uma lenda que a Bíblia produziu. Hoje ninguém mais duvida disso. Mas, por outro lado, continuam dizendo que é lenda dizer que os hebreus estiveram no Egito, porque não temos uma prova direta que diga os hebreus construíram essa casa ou essa cidade. Repito o adágio para que você não esqueça. A ausência de evidência não é evidência da ausência. No passado, muitas coisas mencionadas na Bíblia Sagrada, que eram colocadas em dúvida pelos céticos, hoje já foram confirmadas pela pá dos arqueólogos. E o que sobrou do Império Hitita está aqui atrás para eu contar para vocês. Aliás, um exemplo da menção bíblica dos hititas está na história de Davi. Você sabe que Davi traiu tremendamente o seu Deus, o seu povo, a lei de Deus e o seu homem de confiança no exército, que era Urias, e foi dormir com a mulher de Urias. Você se lembra disso? Se você olhar na sua Bíblia, ela vai dizer que Urias era o heteu ou o hitita. Urias era justamente da região aqui dos heteus. E ele foi o homem de confiança que Davi acabou traindo. Agora, para terminar a minha reflexão, falando justamente sobre o Tratado de Paz de Ramsés com o Império Hitita, deixe-me dizer que isso é tão importante que até a ONU toma esse documento aqui como sendo algo importante para mostrar a história da paz no mundo. Mas eu não quero terminar aqui o meu vídeo falando da paz estabelecida entre os homens. Eu quero falar da paz de Deus, da Shalom, que é uma paz que, diferente daqueles tratados aqui, não significa ausência de batalha, nem depor as armas, pelo contrário. Curiosamente falando, a paz na Bíblia é Deus declarando guerra ao mal para estabelecer a sua paz, ou como diz em hebraico, a sua Shalom.
Isto mesmo, Deus declara guerra ao mal para estabelecer a paz. Não há tréguas entre a luz e as trevas. Não há diálogo. Há uma batalha. E a paz de Deus é que vencerá essa batalha. E é por isso que eu termino esse vídeo desejando para você a paz de Deus, que excede a todo conhecimento e excede a todos os tratados de paz que já foram escritos no decorrer da história. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no Rodrigo Silva Arqueologia.